Bem, vamos lá. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, dirigentes do Flamengo projetaram uma viagem para a Europa em dezembro, onde reuniões na Europa também, onde reuniões por reforços serão alinhadas. De primeiro momento, os nomes de Alex Sandro, da Juventus da Itália, e o Wendel, do Zenit da Rússia, aparecem na lista de primeiras reuniões dos dirigentes no velho continente. Seguem os dois nomes aí, Alex Sandro da Juventus da Itália e o Wendel do Zenit. O Wendel segue na mira do Flamengo. O Flamengo entende que seria o coringa ideal aí para contratar. Lembrando que o Tite não confirma, ainda não fala se pediu contratação ou não. É um sonho antigo da diretoria do Flamengo, assim como o De La Cruz. Os dirigentes falam que somente o De La Cruz é que está em pauta até o momento, mas o Júlio trouxe essa informação da viagem aí para contratar. Cria da base aí do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo Alex Sandro tem 32 anos e está na Juventus desde 2015 e chegou a trabalhar junto com o técnico Tite na seleção brasileira. Ele tem vínculo aí, no caso com o clube italiano, até junho de 2024, ou seja, está perto aí de poder assinar o pré-contrato, mas já teria sido comunicado de que não está nos planos do técnico Massimiliano Allegri. Além desses dois nomes, tem o nome do Léo Ortiz também, que agrada o Tite, já foi convocado por ele, disputou Copa América com o Tite e que vai jogar contra o Flamengo agora na quinta-feira, amanhã, Hoje, para quem está assistindo o vídeo pela manhã, hoje, às 21h30. Jogo de quinta-feira, 21h30, o Tite vai aproveitar para avaliar o Léo Ortiz, tá? Já o volante Wendel, de 26 anos, é cria da base do Fluminense, está no Zenit desde 2020, mas é flamenguista assumido, fala com a gente, troca ideia, amigo dos nossos, tem amizade com aquele mesmo vendedor de carros famoso, pois é. A contratação do jogador já foi discutida nas últimas janelas de transferência, mas o negócio nunca foi concluído, até porque a gente sabe, que o Zenit tem um problema muito sério, dificilmente libera jogador, aceita a proposta. O Zenit sempre pede mais do que o Flamengo quer, tanto por Claudinho quanto por Wendel. Mas o Wendel seria uma posição interessante, um jogador interessante ali para o meio-campo do Flamengo. Eu até entrei em contato com o empresário aqui do Peterson do Flamengo, por causa do interesse do Barcelona que continua, para saber algumas informações. Até o momento, deixa eu ver aqui, até o momento ele não tinha me respondido, o Marcos Marinho, que é o empresário aí, empresário do Peterson, da base do Flamengo, tá? Então, o Flamengo deve negociar alguns jogadores na próxima janela, e ele está entre os que podem sair. É muito bom jogador, tá? É um coringa também ali, joga de ponta, ele é sensacional, ele é sensacional. Olha só, por ter atletas que são bem valorizados no mercado em diversas oportunidades, surgem grandes propostas do futebol europeu e a tendência é que isso se repita em janeiro. A gente tinha trazido aqui, nós fomos os primeiros a trazer o interesse de clubes de fora pelo Peterson, inclusive o Barcelona interessado nele. A gente trouxe em primeira mão essa notícia na época, segundo aí também novas informações, a Espanha continua aí sendo um dos possíveis destinos do Peterson, Ele foi campeão aí recentemente ao lado do Lohan e na janela passada a gente trouxe aquela informação que o Barcelona queria contratar o jogador por 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. O Flamengo, óbvio, negou. Não tinha como o Flamengo vender por 3 milhões de euros, tá? Peterson chegaria por empréstimo com opção de compra avaliada entre 3 e 4 milhões de euros, 15 a 21 milhões de reais e seria emprestado ao Barça Atlético, o time B do Barcelona. Cara, péssimo negócio. Tudo bem que vai ganhar rodagem, mas é emprestar e você poder perder o jogador por 4 milhões, um baita de um jogador, Chegou ao Flamengo em 2017, com 13 anos, atualmente está com 19, possui contrato com o clube até dezembro de 2026, sua multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros e o Barcelona queria pagar uma bagatela de 3 a 4 milhões e queria emprestado para depois decidir se comprava ou não por 3 ou 4 milhões. É assim o Barcelona vai tocando, E vai.
E vai, pega jogador daqui, pega dali, e assim vão fazendo grandes negócios e se dando bem. Certo eles, né? Errado quem é bobo de aceitar e de entregar um jogador nesses valores. O De La Cruz está sendo eleito aí o melhor jogador, o melhor meia das eliminatórias da América, tá? Titular absoluto do Uruguai, de acordo aí com o SofaScore, eles divulgaram em suas redes sociais que De La Cruz tem a maior nota entre todos os meias que disputam a competição. Em 6 partidas, o craque uruguaio marcou 3 gols e distribuiu 3 assistências. Uma participação em gol por jogo, tá? Ele precisa até com média de uma participação direta em gol a cada 79 minutos em campo. Olha que loucura. O Flamengo, se quiser contratar, tem que contratar logo, viu? Tá valorizando muito. É o destaque das eliminatórias. Esculhambou com a Argentina. O Messi elogiou, né? Tá acima até dos jogadores da seleção brasileira, né? Também a seleção brasileira também não serve de parâmetro, não. Mas tá um baita de um jogador, né? Olha só. Nas 6 primeiras rodadas, teve 16 passes decisivos, 75% de conversão de chances claras, 3 de 4, 71% de acerto no drible, 5 de 7. Olha, eu vou falar para vocês. O Flamengo já sabe o quanto tem que pagar e não tem que poupar esforço. Se pagou caro pelo Cebolinha, pagou caro pelo Gabigol, é hora de pagar caro pelo De La Cruz, cara. Eu vou falar para vocês. É um jogador diferenciado e numa posição ali que o Flamengo é carente. Ele joga de segundo volante, ele joga de meia, ele faz ali também função mais ofensiva. Olha, eu vou falar para vocês, cara. Eu acho que o De La Cruz é o jogador ideal. Se vier De La Cruz e o Wendel, né, laterais e zagueiro, meu irmão, entrega as taças, porque são baitas jogadores, né? Olha só, a gente teve aí o candidato, o Mano Menezes e o candidato à presidência do Corinthians, falando sobre questão aí de Gabigol. Muito se falou de Gabigol no Corinthians, né? O candidato à presidência do Corinthians, André Negão, cedeu entrevista ao Sport Center da ESPN, falou sobre a possibilidade de Gabigol vestir aí a camisa do time de Itaquera. Não acredito que o Corinthians tenha procurado o Gabigol. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. E é impossível que tenha sido conversado numa altura dessa. É uma informação que, se estiver sendo ventilada, é mentirosa. Foi o Neto, hein, que falou isso. Briga de corintianos aí, foi o Neto que falou isso. É impossível. Ele é atleta do Flamengo, não é isso? Tem contrato até o final do ano que vem. Seria leviano de minha parte fazer proposta por um cara que tem contrato. Então já negou aí, né, que deva estar acontecendo alguma coisa, ainda chamou o Neto de mentiroso. Qualquer jogador que venha para o Corinthians estará dentro de um planejamento da folha do clube, que a gente tenha condição de pagar, que seja coisa de mercado. Agora, não vou fazer proposta sem antes ouvir meu treinador, tá? O Mano Menezes falou aqui também, ó, é muito perigoso falar de um jogador com contrato em outro clube. Não faria isso com o Gabigol. É cedo para falar sobre qualquer nome, não é hora, né? Então o Mano Menezes aí em contato aí com o SBT, deixando claro aí que, pelo menos da parte do Mano Menezes, não saiu nada com relação a Gabigol, tá? Então, o Flamengo aí ainda não renovou com o jogador, o Neto trouxe que o Gabigol interessava ao Corinthians, que o Corinthians ia tentar contratar o Gabigol, mas fica aí a impressão que é mais uma especulação aí, o Neto mais uma que ele erra, né? Mais uma que ele erra e ainda deram uma sacaneada, chamaram o Neto de mentiroso. Olha só, o Flamengo já tem aí concorrência, né, brasileira disputando aí a contratação do Alex Sandro, tá? O jogador que o Júlio Miguel Neto trouxe aí que interessa ao Flamengo. E segundo aí o portal UOL, né, olha aqui, com contrato até junho de 2024, com a Juventus a tendência é que o veterano não continue no clube italiano. O Flamengo levaria vantagem na disputa pela parte financeira, porém, outros 2 clubes interessados no futebol do jogador podem levar vantagem pelo lado sentimental. O Atlético Paranaense, equipe que o revelou, e o Santos, que o projetou para o futebol. Inclusive, com o título da Libertadores de 2011, estão observando o lateral, tá? Então,
tem dois times aí, o Santos e o Atlético Paranaense, na briga também por Alexandro, tá? Então, tem que ficar ligado aí, né? Porque a possibilidade aí do Flamengo contratar o Alexandro, tem esses times na briga aí, mas ninguém consegue bater a parte financeira do Flamengo.